Quando estudamos um determinado fato científico que nós não conhecemos, ou seja, estamos estudando uma novidade científica, é normal que a gente tente utilizar de algumas comparações para conseguir fazer uma descoberta de padrões em relação a esse determinado fato que a gente não conhece. Principalmente se nós estamos falando de dinossauros. Uma das características muito importantes sobre dinossauros é tentar entender, por exemplo, o comportamento deles, tentar entender como era, por exemplo, o tipo de pele deles e, obviamente, tentar entender como era a cor desses animais, porque essas não são características que são salvas devido ao fato de que quando eles são extintos, nós não conseguimos guardar informações referentes a comportamento e, obviamente, também sobre as suas cores, uma vez que os fósseis são apenas registros, no caso, minerais da presença desses animais. E dessa forma, então, fica bastante complicado conseguir fazer um desenho mais aprofundado e realista dos dinossauros. Sendo assim, é necessário que façamos algumas comparações, e essas comparações têm relação direta com observar o que nós temos hoje em dia com o que provavelmente poderia ter existido naquela época. Então, em toda pesquisa, a gente precisa tomar por base aspectos que possam criar uma ligação entre um fato desconhecido e um fato que a gente já conhece. Por exemplo, na natureza, conseguimos entender que alguns animais possuem estruturas muito similares e que essas estruturas elas vão sendo repetidas dentro de aspectos como biomas e até mesmo esferas onde podem viver esses animais, seja na esfera terrestre, que é a litosfera, ou seja na esfera, por exemplo, aquática, a hidrosfera. Um exemplo bem claro disso foi de um ser vivo do passado, um réptil marinho conhecido como ictiosauro. O ictiosauro ele tinha um formato muito similar ao de um golfinho, ou melhor, o golfinho hoje tem um formato bastante similar ao ictiosauro. Esse réptil marinho, ele possuía uma característica corporal que lhe dava uma grande capacidade de natação. E o que nós podemos ver é que essa característica corporal ela acaba sendo repetida com os golfinhos ou outros cetáceos. Então, o formato do corpo desses animais é o que? É uma espécie de uma memória genética que foi armazenado na biologia. Sendo assim, esse modelo de corpo se mostra altamente adaptado e ele então é reprodutível em animais que são répteis e também em animais que são mamíferos, como o ictiosauro e também o golfinho. Sendo assim, características que nós podemos comparar hoje dos golfinhos, nós também podemos reproduzi-las para o ictiosauro. Quando observamos um golfinho, nós percebemos que, em geral, ele possui o seu dorso um pouco mais escuro e o seu peito mais claro. E isso é uma característica biológica que indica que, quando esse animal está sendo observado de uma região superior à água, a parte escura não vai permitir que ele possa ser observado tão facilmente, enquanto que, quando ele é observado da região inferior, a luz que vem de fora da água cria ali toda uma dispersão, sendo que deixa a parte superior da água mais clara. Então, se uma presa olha para cima, não consegue enxergar o quê? Não vai conseguir enxergar o predador. Sendo assim, essas características de cor são características reprodutivas no aspecto de animais que podem ser caçadores ou que tendem uma determinada camuflagem. E isso então demonstra que talvez
isso possa ter sido reprodutível em outros animais aquáticos. Então, provavelmente, o ictiosauro tinha um dorso escuro e uma barriga um pouco mais clara. Nós podemos observar que esse padrão ele é repetido tanto nos golfinhos quanto em tubarões, que são animais que possuem realmente um formato muito similar ao ictiosauro. Sendo que os próprios tubarões são animais que viveram na época do próprio ictiosauro. Então isso é mais um fato que demonstra que os animais que são daquela época tendem a ter esse tipo de coloração. Sendo assim, podemos observar também os animais terrestres. A maioria dos animais terrestres também possuem o quê? Um dorso escuro e um peito mais claro. E obviamente que isso traz algumas vantagens de camuflagem. Podemos ver vários animais que vivem na savana ou mesmo que vivem em regiões florestais mais densas, podemos ver que eles também possuem essa característica de ter um peito mais claro e suas costas mais escuras. Outra característica que faz com que o peito dos animais fique mais claros é pelo fato de que existe uma menor incidência de luz do sol. E por que que isso é relevante? Isso é relevante pelo fato de que existe uma substância química chamada melanina. E essa substância química ela tende a ser ativada em regiões em que existe mais incidência de sol. Entretanto, a melanina não é uma substância química. Na realidade, são duas substâncias químicas. Existe a eumelanina e existe a feomelanina. Obviamente que elas vão trazer características de tons de cores diferentes para os animais. Essas substâncias químicas, elas se encontram aonde? Elas se encontram dentro de uma organela complexa de um tipo específico de célula presente em aves e também presente em mamíferos. Essas células são os melanocitos. E essas organelas complexas que existem dentro dos melanocitos são os melanossomos. Os melanossomos, eles também possuem formatos diferentes, sendo que melanossomos que possuem um formato similar a um bastonete, eles têm dentro deles um tipo específico de melanina. No caso, os bastonetes vão ter a melanina do tipo eumelanina, enquanto que, quando observamos melanossomos que possuem um formato mais esférico, eles tendem a ter ali a feomelanina. A grande diferença entre a eumelanina e a feomelanina é que a feomelanina, na estrutura delas, no lugar onde você tem um oxigênio, aparece um enxofre. E, obviamente, essas características estão relacionadas com conforme a molécula consegue absorver e refletir luz. A eumelanina, ela se caracteriza por refletir tons um pouco mais escuros, ou seja, ela absorve quase todo o comprimento de onda da luz que é incidida sobre ela. Sendo assim, os animais que possuem uma grande quantidade de melanossomos no formato de bastonete, eles ali tendem a ter cores mais escuras, tendendo entre o preto, o marrom e o iridescente. O iridescente seria um tom de cor que acaba mudando um pouco conforme a luz é incidida sobre o material. No caso da feomelanina, ela tem um formato mais esférico e ela acaba absorvendo a luz e refletindo tons como o verde, o amarelo e, obviamente, o branco. Então, muitos animais que possuem uma coloração próxima do laranja e próxima de um esverdeado tendem ali ter células, ou seja, os melanossomos, que possuem no seu interior a feomelanina. Obviamente que essas características já eram conhecidas devido ao fato da análise microscópica do que? De pele e de pena de animais que são viventes hoje. E dessa forma, então, a gente pode fazer uma comparação
com o que foi descoberto em relação aos dinossauros. Mas o que foi descoberto? Com o desenvolvimento de diversos tipos de análises e de novos instrumentos, como os microscópios digitais e também técnicas como espectroscopia digital e também a espectroscopia Raman, foi possível observar mais de perto as células que existiam em alguns fósseis. E sim, algumas células acabaram sendo preservadas. Mas não é a célula basicamente viva. É ali um aspecto onde, quando ocorre a fossilização, tudo o que tem a base de orgânico, ele é substituído por mineral. Consequentemente, essas células também foram substituídas pelo mineral, só que elas mantêm o seu aspecto de milhões de anos atrás, só que elas não são mais orgânicas, mas sim rochas. Então, quando é feita a análise do fóssil em microscópio, é possível observar o formato dessas células. E comparando o formato dessas células que estão presentes principalmente nas penas de alguns dinossauros do tipo aviano, foi possível fazer uma comparação com as penas de várias aves que existem atualmente. Nos fósseis, por exemplo, de um dinossauro pequeno, conhecido como Sinosauropteryx, foram descobertos em suas penas alguns melanossomos que eram mais arredondados. E o mais interessante é que quando analisadas essas penas fossilizadas, foi possível observar que a mesma possuía melanossomos diferentes em regiões diferentes. E isso fazia com que o animal fosse rajado, ou seja, é possível até determinar se o dinossauro tinha manchas ou não, somente com a análise dos melanossomos. No caso, foi descoberto que ele possuía, na sua grande maioria, melanossomos mais esféricos, que quando comparados com os animais atuais, ali havia uma tendência entre o laranja e o branco, e isso se encontrava principalmente em sua cauda, o que fazia com que provavelmente a cauda desse animal, que era coberta por penas, tivesse um aspecto entre o laranja e o branco. Outra característica também que foi descoberta é que ele possuía uma modificação de cor na sua face, fazendo um desenho similar a uma espécie de máscara, que nem a máscara do Zorro. Esse aspecto é muito comum ainda em seres vivos atuais, sendo que, conforme foi feita a análise da penugem que se encontrava na face desse animal que se encontra fossilizada, foi determinado que aqueles melanossomos eles se organizavam da mesma forma como é organizado nos animais atuais. E, obviamente, que essas características biológicas, elas são repassadas. Por quê? Porque elas são características que fizeram com que animais que tivessem essa coloração conseguissem passar por uma boa seleção natural. Ou seja, eles conseguiam sobreviver de forma melhor do que, por exemplo, se existissem ali animais com cores extremamente claras ou mesmo muito brilhantes. Dessa forma, então, esses animais muito provavelmente eram similares em cores com o que nós temos atualmente. E isso, então, é devido ao fato pelo qual essas moléculas que existem dentro dos melanossomos conseguem absorver ou refletir a luz. A simples troca de um enxofre por um oxigênio pode fazer com que a coloração fique mais escura, ou seja, ocorra uma maior absorção de toda a luz, enquanto a presença do enxofre e de um formato um pouco mais esférico pode fazer com que
as cores desses dinossauros tendem a ser mais claras. E esse é um fato fascinante, porque agora nós podemos fazer uma análise mais profunda das células fossilizadas desses animais e conseguir determinar o seu aspecto. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de você ir embora, também, se for possível, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda o vídeo a ser divulgado. E uma outra forma de conseguir divulgar o vídeo hoje é hypando mesmo. Então dá uma olhada se você já consegue hypar o vídeo, porque isso vai ajudar muito canais pequenos, como no caso o Ciência Química, a ser divulgado na plataforma. Antes de ir embora, também dá uma olhada na descrição, que eu vou deixar o link de um site que eu criei e que você pode ali encontrar livros de ciências para comprar, ou mesmo, caso você queira baixar alguns livros de astrofísica, lá também é possível e são gratuitos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Será que a cor do brachiosauro era essa aqui mesmo? Um esverdeado com o peito amarelo? Fico imaginando. Um animal desse tamanho não tinha nem como se camuflar, uma vez que ele podia ter mais de 12 metros de altura. Quem sabe, talvez ele possa ter uma cor muito mais chamativa do que a gente imagina.